E agora a gente estabelece conexão com o Roberto Liviano, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Vamos falar aqui sobre as emendas PIX, os 100 municípios mais beneficiados. O índice de reeleição de prefeitos chega a 93%. Bom dia, Liviano. É coincidência? É óbvio que não, né, Jesus? Para bom entendedor, meia palavra basta, e um número como esse também é bastante eloquente. Basta juntar Lé com Cré e examinar isso e parar para pensar alguns instantes que você percebe, né? E interpretando essa situação com calma, com alguma inteligência, você percebe o que acontece aí. O que nós temos? Existem dois grupos. Existe o grupo daqueles do mundo doce, daqueles que recebem, aqueles que já são prefeitos e recebem, são aquinhoados pelas emendas PIX, e desses, de cada 100, 93 foram reeleitos, e aqueles que não são aquinhoados, aqueles que querem chegar ao poder, querem ter uma oportunidade, mas não têm uma oportunidade. A competição é desigual, Jesus. Essa é a dura realidade. Então, esses compilados, eles nos mostram essa verdade nua e crua. E isso nos explica o porquê deste embate no Supremo Tribunal Federal, porquê dessas ações dada pelo ministro Flávio Dino, que foi confirmada por unanimidade, porquê dessa reação ao Supremo Tribunal Federal, porquê que este jogo de braço, porquê que não está se querendo dar transparência, porquê do orçamento secreto. Isso explica muitas coisas, não é? Porque é um jogo desigual. Alguns recebem o dinheiro das emendas PIX, que são repasses diretos, em que não se aponta em que será investido o dinheiro, qual é a obra, qual é o serviço. Não há transparência, não há rastreabilidade em relação a esse dinheiro. Então fica tudo no manto da opacidade. Isso é absolutamente negador do princípio da prevalência do interesse público. Isso é inadmissível. E o ministro Flávio Dino, sendo confirmada a decisão por todos os demais ministros, determinou a rastreabilidade. É assim que deve ser. Rastreabilidade garante o quê? Fiscalização. Todos nós temos o direito de saber em que vai ser gasto o dinheiro público. Dinheiro que é decorrente dos tributos que todos nós pagamos. Orçamento público é composto por dinheiro dos tributos, impostos, taxas que todos nós pagamos. Então, é mais do que razoável que haja rastreabilidade. Esse dinheiro foi transferido para qual serviço ou obra? Qual é o planejamento destas obras? Qual é a necessidade? Qual é a política pública aí prevista? Não há. Hoje as coisas funcionam desta maneira opaca. Inclusive, uma reportagem publicada na revista Piauí deste mês fala de um novo tipo de personagem na política, o homus orçamentos, em que há já personagens que não apresentam projeto, não vão a nenhuma reunião de comissão, não apresentam absolutamente nada do ponto de vista legislativo. Eles se dedicam 24 horas por dia a quê? Às emendas parlamentares. A própria cota parlamentar se destina aqui a divulgar em que são usados os recursos das emendas parlamentares. Nem se disfarça mais, Jesus. Isso é um verdadeiro absurdo. Então, 93% de reeleição de quem recebe o dinheiro das emendas PIX escancara este submundo dos porões do poder. Por isso tem que ter rastreabilidade, por isso tem que ter clareza e tem que acabar com o orçamento secreto, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal. Toda essa situação é absolutamente inaceitável, né? Portanto, essa decisão precisa ser cumprida, precisa ser respeitada. Isso é respeito ao cidadão, isso é respeito ao patrimônio público. Não termos isso é uma assimetria na competição pelo voto, porque quem não é aquinhoado pelas emendas não tem a mesma condição de disputa pelo poder. E é uma distorção
do princípio da separação dos poderes, porque em números de hoje são 37,5 bilhões do orçamento nas mãos do legislativo. E quem tem que gerir o orçamento é o executivo. O legislativo faz leis e fiscaliza o executivo. Quem maneja o orçamento é o poder executivo. É uma distorção de papéis, é um desrespeito ao princípio da separação dos poderes. Simples assim. A senadora Tereza Cristina, do PP, relatora do projeto que prevê a fixação de mandato de 8 anos de duração para ministros do Supremo Tribunal Federal, que hoje tem esse cargo, vamos dizer assim, vitalício, né? Eles se aposentam aos 75 anos de forma compulsória, mas continuam sendo tratados como ministros aposentados do Supremo, né? Existe ali até um protocolo no meio jurídico de não se dizer ex-ministro, mas sim ministro aposentado do Supremo. Uma vez ministro, sempre ministro. Eu queria a sua avaliação sobre essa possibilidade da fixação de mandato de 8 anos para ministro do Supremo. Jesus, eu há muito tempo venho defendendo essa bandeira e reafirmo a importância desse debate ser realmente levado a sério. Quando nós relembramos o nosso caráter republicano e democrático, nós devemos nos lembrar que o Brasil é um país em que a essência do nosso sistema de poder é um sistema em que há alternância no poder. Não é? Você escolher um ministro para permanecer no cargo por 30 anos, por 35 anos, a partir de uma escolha política, de uma indicação política, e ali permanecer durante 30, 35 anos, do ponto de vista republicano, democrático, a meu ver, me parece que não é o melhor caminho. Há muitos países europeus, democráticos, eu cito sempre como exemplo a Alemanha, que é um bom exemplo de uma sólida democracia europeia, que adota o sistema dos mandatos e funciona bem. Eu penso que para o Brasil faria bem adotar o sistema dos mandatos para ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso traria para nós alternância no poder, isso faria bem à instituição do Supremo Tribunal Federal. E eu vou além, Jesus, inclusive. Eu penso que esta mudança não deveria se restringir exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, porque nós temos todo uma estrutura que poderia e deveria ser modificada à luz desse valor, à luz desse princípio. A mesma ideia deveria ser utilizada para o STJ. A mesma ideia deveria ser utilizada para o Tribunal de Contas da União. Não faz sentido que tenhamos essa permanência no cargo ad eternum, né? E eu penso que, na mesma linha de raciocínio, o Procurador-Geral da República, que ele pode ali permanecer com reconduções infinitas, nós precisamos estabelecer um limite de mandatos, um limite de reconduções. Assim como o Ministério Público de Contas, não é plausível que tenhamos reconduções infinitas, como não é possível que nós tenhamos um número infinito de mandatos no Legislativo, Jesus. Eu penso que o poder, os conceitos republicanos, os conceitos políticos devem ser repensados para que nós tenhamos limites ao exercício do poder, para que essa ideia da alternância seja colocada em prática. Eu penso que é importante uma reforma política e, dentro deste conceito, estabelecermos um mandato para os ministros do Supremo, tribunais superiores e tribunais de contas da União, estabelecermos esses limites ao exercício do poder, faria muito bem ao país, nos traria consequências positivas. Limitar o poder é sempre importante numa democracia, numa república.
Liviano, o ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, ele chegou a ter a candidatura impugnada, tentando ali o cargo de vereador. E aí, há 5 dias da eleição, ele teve sinal verde da justiça. Vamos lá. Mas foi barrado nas urnas. Não foi eleito. Teve menos de 10 mil votos. Outro exemplo aqui de alguém que tem uma retaguarda política muito forte no Rio de Janeiro, Caio Brazão Filho, filho de Domingos Brazão, apontado como mandante do assassinato de Marielle Franco pela Polícia Federal. Apontado pela Polícia Federal como mandante do assassinato de Marielle Franco e responde perante o Supremo Tribunal Federal a ação penal. E ele tinha a candidatura sob júdice, o filho de Domingos Brazão, chegou a ter a candidatura indeferida, mas no final das contas teve o sinal verde ali. O entendimento inicial do TRE é de que seria uma tentativa da família Brazão de se perpetuar ali no poder, já que Domingos fora do jogo, né? Bom, o outro aliado dos Brazões também, olha só, esse daqui é curioso o caso dele, Valdir Brazão. É filho de Domingos? É filho de Chiquinho? Não. Ele adotou o sobrenome, porque ele é um apadrinhado político da família Brazão. A gente está falando aqui de 3 candidatos que não foram eleitos. Eu quero saber a sua avaliação sobre isso. Pois é, existem sinais que são preocupantes, como a eleição de Fernanda Costa, a filha de Fernandinho Beiramar, em Duque de Caxias, como a 7ª mais votada, né? Mas existem estas situações que você narrou, que são eloquentes e são sinais, a meu ver, positivos. Ou seja, o senhor Antony Garotinho, ele já foi processado e condenado por graves violações ao patrimônio público. E mesmo já tendo sido governador do estado do Rio de Janeiro, reeleito, e mesmo conseguindo ultrapassar as barreiras da lei da ficha limpa, ele consegue e se dispõe a ser candidato a vereador do Rio de Janeiro. Vamos utilizar ele como exemplo. Temos os brasões aí que você mencionou, mas vamos nos restringir ao caso de Antony Garotinho. Ele se dispõe a ser candidato a vereador pelo Rio de Janeiro e não atinge a marca de 10 mil votos, mesmo tendo tido o cargo mais importante do Estado fluminense, não é? Eu penso que isso deve gerar uma reflexão importante. Nem sempre os resultados eles são aqueles que se espera do ponto de vista da maturidade cidadã, né? Mas muitas vezes isto acontece. Aqui em São Paulo, a ex-deputada federal Joyce Hasselmann, em 2018, foi a deputada mais votada, chegou a ocupar a liderança do governo na Câmara. Ela tentou um mandato nas eleições seguintes e teve 13 mil votos, não se elegeu, e agora, nessas eleições, se apresentou como candidata a vereadora, Jesus, e teve 1.600 votos. Né? Em 2018 foi a mais votada, 13 mil votos na eleição seguinte, agora 1.600 votos. Ou seja, existem alternâncias na política, e essas alternâncias são muito sensíveis. E o eleitor, ele flutua em razão de uma série de fatores. De um lado, existem considerações que os levam em massa a votar em indivíduos como o senhor Pablo Marçal, que quase chegou ao segundo turno aqui em São Paulo, mesmo já tendo sido condenado criminalmente por furto a uma pena de 4 anos e 5 meses, mesmo nesta condição, com uma campanha que foi marcada por episódios graves de agressão, com seu assessor agredindo outro assessor, com mentiras, com enganações ao eleitor. Mesmo assim, o senhor Pablo Marçal quase chega ao segundo turno. Ou seja, o que tudo isso significa? Que a disputa nas eleições é algo muito complexo, muito difícil. O compromisso com a verdade,
as referências dos eleitores, muitas vezes elas podem acertar, elas podem ser condizentes com o passado histórico, e outras tantas vezes não, até porque nós não temos, Jesus, um código de proteção ao eleitor, nós não temos uma lei de responsabilidade eleitoral, como eu sempre digo, e é necessário que nós avancemos, porque nessas eleições tivemos, como sabemos, 21 milhões apreendidos em dinheiro vivo, um sinal claro, um indício forte de crime de corrupção eleitoral, de compra de votos. Conforme pesquisa do Instituto Não Aceito Corrupção, 62% dos entrevistados já vivenciaram a compra de votos por dinheiro no Brasil. Portanto, isso é um dado de realidade, são desafios que precisam ser enfrentados pelo sistema de justiça eleitoral. Tudo isso precisa ter muito cuidado, e muito cuidado por parte do Senado da República, que adiou a votação do PLP 192, que amesquinha a lei da ficha limpa, um dos poucos projetos de lei de iniciativa popular, Jesus, que durante 14 anos foram colhidas assinaturas e que, sem debate nenhum na Câmara, sem debate nenhum no Senado, nenhuma audiência pública, com urgência de votação em ambas as casas, adiou-se a votação agora, mas fala-se em votação após o segundo turno, pretende-se sucatear a lei da ficha limpa, que é um filtro, que não resolve tudo, mas é um filtro importante para proteger o eleitor dos maus políticos. Então, eu falo tudo isso no sentido de preservarmos, de salvarmos a lei da ficha limpa, que é relevante. Mesmo assim, não se tem uma garantia absoluta. Mesmo com a lei da ficha limpa, poderíamos ter a eleição de um indivíduo como o senhor Antony Garotinho, né? Temos os riscos da democracia. Riscos existem. Nós precisamos avançar na educação política. Nós precisamos avançar em matéria de transparência. E precisamos também salvar a lei da ficha limpa. É muito importante para a cidadania, para a garantia da prevalência do interesse público. Roberto Liviano, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, agradeço demais pela participação, meu amigo. Até a próxima. Sempre uma honra, uma alegria e um prazer, e parabéns pela condução sempre moderada, transparente, técnica, muito apropriada aqui do Brasil Agora, Gés. Um forte abraço, e um abraço a todos que nos acompanham